Olá, meu nome é Graciele Glória Luiz da Silva e hoje eu estou aqui para apresentar a minha socialização do Seminário 4. Estou cursando Letras Português na UniaSelv. Missão: ser a melhor solução de educação para a construção da sua própria história. Visão: ser líder nas regiões onde atua, referência de ensino para a melhoria de vida dos nossos alunos, com rentabilidade e reconhecimento de todos os públicos. E esses valores são ética e respeito, valorização do conhecimento, vocação para ensinar, atitude de dono, simplicidade de colaboração, foco no resultado e meritocracia. O tema geral dessa socialização é variação linguística. Nessa socialização, eu vou abordar uma análise da abordagem da variação linguística em livros didáticos do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. O tratamento da variação linguística ainda é um tema de difícil elaboração para o professor, especialmente no ensino fundamental. As escolas geralmente ensinam português baseando-se no ensino de gramáticas normativas ou nomenclaturas gramaticais que distanciam da realidade do aluno. O livro didático é uma ferramenta de suma importância no ensino e aprendizagem formal, embora não seja o único material a ser utilizado. É necessário verificar o tratamento de variação linguística nesse importante instrumento. Assim, os objetivos dessa pesquisa é uma investigação se encontramos e como está sendo abordado a temática de variação linguística dos livros do Ensino Fundamental 2 e Médio. Para isso, separamos os principais livros: Português de Linguagens, de William Cereja e Teresa Cochá, do 6º ano, Vontade de Saber Português, de Rosemary Alves e Tatiane Brugner-Roto, e do 7º ano, e Português de Maria Luísa Abalré e Marcela Nogueira Pantera. Tatiana Fadel, e esse é um volume único do ensino médio. A pesquisa realizada nos livros do ensino fundamental e ensino médio buscou identificar como a variação linguística é apresentada nesses livros. Variação linguística, termo que vem sendo utilizado frequentemente desde 1960, com o surgimento da sociolinguística variacionista, a partir de William Labov, nos Estados Unidos. Essa teoria tem como objeto de estudo os padrões de comportamento linguísticos observados dentro de uma comunidade de fala e os padroniza criticamente através de um sistema heterogêneo, composto por unidades e regras variáveis. Na verdade, além da questão da variação, a sociolinguística, de forma geral, também se preocupa com temas relacionados ao preconceito linguístico. A prática gramatical da língua portuguesa sempre fora voltada para uma visão normativa sobre a língua moderna, principalmente as formas de fala considerada ideal e correta para a sociedade. Com a crescente evolução dos meios de comunicação e mediante a adaptação da língua portuguesa perante a sociedade, os alunos vivem no meio de dois mundos divergentes, pois vão para a escola com uma gramática internalizada, obtida no seu cotidiano, porém ao chegar lá depara-se com a gramática normativa. Na sua tela, coloquei a seguinte citação, segundo Labov, 1972. Ele diz assim: a comunidade de fala não se define por nenhum acordo marcado quanto ao uso dos seus elementos da língua, mas, sobretudo, pela participação num conjunto de normas compartilhada. Tais normas podem ser observadas em tipos de comportamentos avaliativos explícitos e pela uniformidade de padrões abstratos de variações que são invariantes em relação aos níveis particulares de uso. Labov, 1972, páginas 120 e 121.
Por isso falamos de variação linguística no contexto escolar, mencionando todos os avanços que a sociolinguística proporcionou em relação às pesquisas sobre esse tema no contexto escolar. É no ambiente escolar onde o aluno entra em contato com a norma padrão e a diversidade de variações contidas nesse local. Vivemos numa sociedade de diversos grupos sociais com variedades de vivência. E para que essa aprendizagem seja efetiva, os professores utilizam de materiais como o livro didático. O Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, surgiu por volta de 1937. Foi modificado diversas vezes e tornou-se o PNL que conhecemos hoje, por volta de 1995, com o objetivo de regular a distribuição dos livros didáticos pelas escolas brasileiras. Era responsável pela distribuição de materiais adequados ao nível de ensino dos alunos, para uma aprendizagem correta dos conteúdos de acordo com cada etapa educacional. Várias editoras produzem esses materiais, realizam sua inscrição no programa onde são analisados, de forma minuciosa, para casos aprovados sejam selecionados pelos professores e assim distribuídos para a escola. Na sua tela, vemos a citação de Bittencourt 2014. O bom livro didático é aquele usado por um bom professor. Entendemos então com isso, o uso do livro didático em sala de aula é de grande importância. Além de ser um material encontrado praticamente em todas as escolas, uma vez que o acesso ao livro didático no Brasil é um direito de todos os alunos de educação básica. O livro didático é um material importante no cotidiano escolar. E para muitos, trata-se do único material de leitura a qual tem acesso. Então, trabalhar variações linguísticas em sala de aula ainda é um assunto complexo. Contudo, o professor deve rever os materiais que ajude os alunos a compreender que a língua é constituída por variações linguísticas e que estas devem ser respeitadas. O professor deverá despertar no educando a consciência crítica a respeito da necessidade de combater o preconceito linguístico. Escolher um livro didático que trate variação linguística de forma coerente é geralmente uma tarefa difícil. Embora haja falta de conteúdo ou o trabalho com a variação seja de forma inadequada, feita pelos livros didáticos, visto que a variação linguística é tratada como um problema. O professor necessita estar pronto para suprir tal necessidade. Na sua tela, vemos sobre esse aspecto. Bagno menciona: não tem sentido falar da variação linguística como um problema. Vira e mexe recebo mensagens de pessoas que perguntam como tratar em sala de aula o problema da variação. Podemos começar respondendo que o problema está em achar que a variação linguística é um problema que pode ser solucionado. Depois dessa apresentação, vamos explorar os livros selecionados, onde iremos observar como está sendo trabalhada as questões de variações linguísticas nos mesmos. Na tela você poderá observar as 3 capas dos livros selecionados para análise. O primeiro, figura 1, capa do livro, Livro Português Linguagem 2015. Na figura 2, capa do livro Vontade de Saber Português 2012. E na figura 3, capa do livro Português 2004. A metodologia. Metodologia segundo Godoy, 1995, a pesquisa documental é um eixo de suma importância para possibilitar avanço científico nos estudos de alguns temas, pois é através delas que se torna possível pesquisar o devido tema e propor uma nova visão sobre ele. Na pesquisa para essa prática, há uma tendência maior de se produzir uma pesquisa exploratória. A pesquisa buscou compreender a abordagem de variação linguística de um livro de 6º e 7º ano do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio num volume único. Optou-se por uma análise qualitativa interpretativa de alguns materiais didáticos selecionados. Por esse motivo, por esse método ser mais adequado para esse tipo de pesquisa. O corpus de dados analisado na pesquisa compõe-se de 3 unidades de livros didáticos, de autores distintos
e que fazem parte da PNLD. Os critérios para acionar essas 3 unidades pautados nos seguintes objetivos: livros didáticos que façam parte da coleção aprovada pela PNLD, materiais didáticos que façam menção ao tema de análise dessa pesquisa, isto é, variação linguística, e livros didáticos de autores distintos. Foi feita a leitura dos livros, análise das figuras, das historinhas, das charges, para poder realmente observarmos se todos os critérios estavam sendo preenchidos. Resultados de discussões. A análise dos livros didáticos tornou-se de suma importância para que possamos compreender, identificar e analisar as necessidades dos educandos em sala de aula. Quando se trata da língua portuguesa, esta demanda ainda é mais necessária, pois foram criados diversos mitos em torno da língua, e por isso muitos alunos têm dificuldade para compreender e internalizar o que é ensinado em sala de aula. Na sua tela, para enfatizar essa minha fala, eu coloquei uma citação de Wagner, 2002, que diz assim: o objetivo da escola no que diz respeito à língua é formar cidadãos capazes de exprimir de modo adequado e competente oralmente e por escrito, para que possam se inserir de pleno direito na sociedade e ajudar na construção, na transformação da sociedade, e é oferecer a eles uma verdadeira educação linguística. Então, segundo os critérios de análise da pesquisa, foi feito um questionário para comparar como a variação linguística é abordada nos livros didáticos analisados. Expressarei aqui, então, alguns desses resultados. No livro Vontade de Saber Português, esse material é de Rosemary Alves e Tatiane Brunich, ele possui um conteúdo voltado para a língua portuguesa, sendo específico para o 7º ano do ensino fundamental. Analisando o sumário, verificamos que as autoras destacam o tema de variação linguística. O livro apresenta a diversidade linguística no Brasil, mas o tratamento limita-se na explicação do que é variedade regional. É nítida a tendência em tratar erroneamente a variação linguística como sinônimo de variedades regionais, rurais ou de pessoas não escolarizadas. Parece que os falantes urbanos e escolarizados usam a língua de modo mais uniforme, mais correto, mais próximo do padrão, e que nesse uso não existe variação. O livro não apresenta tais características. No livro 2, Livro de Português de Linguagem, o material é intitulado Português de Linguagem, da autoria de William Cereja e Teresa Cuchá. A obra é pertencente ao ano 2017 e inclusa na PNLD. A editora responsável pela impressão dessa unidade é a editora Saraiva. Neste primeiro momento, é suma importância verificar o que é inserido e proposto no sumário da obra analisada. Contexto: o livro apresenta as variedades urbanas como norma culta, e segundo os autores são as variedades empregadas pelos falantes urbanos mais escolarizados e de renda mais alta. Verificamos que no livro é trabalhada a variação linguística e o preconceito linguístico. Verificamos também que fala sobre a diversidade linguística existente dentro do Brasil. No livro didático também é trabalhada a questão da oralidade e da escrita, mas trata falada como propensa a erro devido às repetições, às quebras na sequência de ideias, problemas de concordância, mas a escrita onde se monitora, pois temos condições de corrigir e escolher bem as palavras. E para trabalhar a questão de uma escrita correta, é proposto várias atividades, principalmente relacionada à escrita de um e-mail. Também analisamos o livro Português, Língua, Literatura e Produção de Texto. O presente livro didático é intitulado Língua, Literatura e Produção de Texto, é de autoria de Maria Luísa Abaurré, Marcela Nogueira Pontara e Tatiana Fadel. É pertencente ao PNLEM de 2006. A unidade é destinada aos 3 últimos
anos do ensino médio para as disciplinas de língua portuguesa. Nele aborda a pluralidade cultural. No livro, os autores tratam a variação e normas separadas e explicam que os falantes de variedade linguísticas socialmente valorizada tendem a considerar errada as variedades que desconhece e que são usadas por outros falantes. As autoras explicam o conceito de variedades regionais e sociais, explicam também que variedades populares são aquelas faladas pelas classes sociais menos favorecidas, enquanto as variedades cultas são normalmente associadas às classes de maior prestígio. Concluímos que todas as 3 obras abordam a maioria dos conteúdos, porém, alguns temas não foram abordados com maior profundidade ou foram abordados de modo erroneamente. Por esses motivos, muitas questões não foram abordadas por completo. E para concluirmos, deixarei na tela todas as referências que foram utilizadas tanto no paper quanto na socialização. Muito obrigada a todos, até uma próxima.